Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco nesse espaço em que trazemos uma conversa relevante e aprofundada sobre o tema que nós então escolhemos para essa edição. Hoje nós vamos falar sobre um movimento que vem ganhando muito mais força, o movimento da área da economia e dos negócios, onde a visibilidade dos grandes centros acaba não sendo a única existente quando você pensa na economia do país. Regionais ou regiões estão se tornando cada vez mais relevantes com a sua própria dinâmica. E que interessante seria conectar essas dinâmicas, então, fora dos grandes centros. É isso que o nosso convidado também pode nos trazer hoje como conhecimento, além do que o reconhecimento que ele conseguiu recentemente através de todo o trabalho desempenhado já na sua carreira, como relevância na nossa sociedade, tudo aquilo que ele apresenta como desenvolvimento. Hoje nós vamos então receber, e já estamos aqui com ele, obviamente, para esse Em Destaque acontecer, Ricardo Frizeira, que participa conosco. Ele é sócio-diretor da Apex e fala conosco sobre todo esse movimento econômico, que a Apex, inclusive, tem ganhado cada vez mais protagonismo, além também de um reconhecimento feito por uma publicação internacional, por tudo já então desempenhado por ele. Ricardo, muito obrigado pela presença, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado você pelo convite, uma honra, um prazer enorme estar aqui podendo falar com todos os capixabas. Excelente. Inclusive, nesse momento que a gente fala com todo o Espírito Santo, é muito importante a gente também entender que dentro do nosso estado, a dinâmica também econômica entre as nossas diferentes regiões acaba tendo muito mais protagonismo. Acho que a gente vai entender muito sobre isso durante essa conversa. Boa. Mas, Ricardo, eu queria primeiro falar sobre a publicação da Forbes. Ela aconteceu recentemente e traz Ricardo Frizeira com outros poucos brasileiros aparecendo com relevância em um trabalho que fala sobre impacto na nossa sociedade e, obviamente, pela idade, pela pouca idade, se a gente pode pensar assim, num determinado corte até os 30 anos. Mais novo que parece. Pois é, será? Mas vamos falar uma coisa que é justamente orgulho, acho que inicialmente, obviamente, de ter aparecido numa lista tão seleta, mas como é que foi ter o trabalho e, obviamente, o contato para que essa publicação, então, visse o seu trabalho no Espírito Santo, a representatividade com que você fala sobre os assuntos que aborda? Boa. Não, ali foi, na realidade, uma conversa que eu tive, inclusive, na própria sede da revista, da Forbes. Fui lá, tenho rodado muito as empresas de comunicação de São Paulo, Inclusive, parabenizar vocês por essa estrutura, porque não perdem nada para nenhuma outra empresa do Brasil, nesse sentido. E uma conversa a gente pôde apresentar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco do que a gente fazia no Espírito Santo, nessa visão de divulgar as potencialidades do Brasil regional, que hoje a gente chama de onças brasileiras, são estados que estão crescendo muito acima da média econômica nacional, e o nosso trabalho de divulgar esses estados, divulgar essas potencialidades escondidas, esses cases de negócios, histórias de sucesso de empreendedores que saíram do nada e construíram grandes empresas. Você pega o caso, por exemplo, aqui do PicPay, que saiu de Tararé, uma comunidade de Vitória, para fazer IPO na Bolsa de Nova York, valendo 2,5 bi de dólar. Então, quer dizer, são vários casos desse pelo Brasil que muitas vezes o próprio Brasil não conhece, e trata só como negócios grandes aqueles que estão ali em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a nossa ideia é mostrar para o Brasil essas onças, esses cases do Brasil profundo do interior que estão escondidos, mas de negócios e de empresas de histórias brilhantes. Pois é, acho que isso é muito curioso, essa percepção que fala sobre até estarem escondidos, mas tão fortes no mercado, não é tão contraditório às vezes? É muito contraditório, mas o Brasil aprendeu a venerar São Paulo. Essa é a verdade. Assim, tudo que está em São Paulo é bom, o resto é interior, e por ser interior é pior. Só que quando a gente olha a história de crescimento econômico do país, nos últimos 20 anos, o PIB cresceu 45 mais ou menos, a indústria cresceu 25 e o agro cresceu 90 e tantos. Então, o que sustenta o crescimento econômico do Brasil nos últimos 20 anos é o agronegócio. E o agronegócio está onde? Está no interior. E o agro, por sua vez, puxou uma série de outras cadeias que se desenvolveram a partir da pujança da soja, do café, do milho. Você vê Balneário Camboriú, por exemplo. Balneário Camboriú não é a Dubai brasileira do nada. Não foi do nada que aquilo ali nasceu. Só para você ter ideia, o mercado imobiliário de Santa Catarina lançou nos últimos 5 anos 137 bilhões de reais de lançamento. Aqui, Vitória, Vila Velha e Guarapari lançou mais ou menos 12 a 14 bi. Então, eles lançam lá 10 vezes mais do que a gente lança no imobiliário. Por quê? Porque tem gente querendo comprar. E por que tem gente querendo comprar? Porque tem dinheiro surgindo de alguma terra lá. Assim. De algum canto. Nesse caso, Mato Grosso do Sul, a proteína animal do Paraná, o suíno, o frango de Santa Catarina. Então,
é justamente esse crescimento do agro que veio depois a desembocar em outros setores, segmentos da economia que se tornaram pujantes nesses estados. Aqui no Espírito Santo a gente tem um exemplo nítido disso. De onde é que veio o dinheiro para fazer esse porto da Imetame? Já se perguntaram? 2 bi de real, Aracruz, de onde é que veio o dinheiro para fazer isso? Onde é que veio, quer dizer, tem uma cadeia econômica pretérita, é o que a gente chama de, na economia tecnicamente, adensamento das cadeias produtivas, que é o que? Você ter uma empresa que tem um fornecedor a essa empresa, vou dar um exemplo aqui citando nomes, a ArcelorMittal, uma gigante, Suzano, uma gigante lá em Aracruz. A Suzano, por sua vez, deu origem a fornecedores locais, assim como a Vale e a Arcelor aqui. Então você tem lá a Estel, que faz a parte de metal mecânica, tem a Imetame, que faz a parte de metal mecânica, que começou a vender para a Suzano, que é a empresa de um ex-caldeireiro da Suzano, e depois passou a vender para a Vale, para a ArcelorMittal. Essa empresa ficou grande, o Estado foi se desenvolvendo, foi criando essa vocação logística por conta dos benefícios fiscais, e aí esse empresário percebeu, estou ganhando dinheiro aqui servindo a indústria do Espírito Santo. Mas qual é o futuro do Estado? Está ligado à logística, está ligado à infraestrutura, está ligado ao comércio exterior. Então vamos fazer um porto aqui, onde é que vem um dinheiro para essas coisas? Você vê que tudo está conectado na economia, é uma coisa que gera outra e vai criando um encadeamento produtivo de investimentos, de prosperidade. Entendeu? Entendi. Inclusive uma relevância, né, na menção ao trabalho do Ettore, né, em Aracruz. Sim, acho que faz realmente aí acho que um trabalho que ainda a gente não consegue medir, né, de tudo isso feito. É o marco da história do Estado. Exato. Tem um ponto importante, né, até entendendo essa cadeia toda, e você falou dessa relevância da visibilidade, as pessoas, né, concentrando tudo muito em São Paulo. A própria vida do empresariado, eu acho que algumas metas, antigamente a visão pelo menos era essa, né, desenvolver onde eu nasci no Espírito Santo, que é o nosso, né, local aqui, mas depois atuar em São Paulo, né? Exato. Chegar sempre que o meu ponto de evolução na carreira vai estar em São Paulo, né? Num grande centro, ou na tão falada Faria Lima, né? Sede de grandes grupos empresariais, empresas mesmo. E eu queria saber isso na sua carreira. Se isso não foi tentador, se isso não aconteceu. Sim. Pois é, para depois então ter tanta visibilidade com o seu trabalho aqui no Espírito Santo. Como é que é essa ligação? Isso. Assim, isso aconteceu e está acontecendo. Mas quando eu comecei minha carreira, eu fui estudar, na verdade, a moda aqui era estudar em São Paulo. Então eu fui para São Paulo, cheguei lá, cara, ninguém conhecia Vitória. Você entrava no táxi, o cara, você é de onde? Carioca? Não, de Vitória. O cara, Vitória da Conquista? Como é que uma cidadezinha do interior da Bahia é mais conhecida do que a capital do Espírito Santo, uma das cidades mais ricas do país, maior PIB per capita, essa beleza, Convento da Penha, Terceira Ponte, mar, ilha, um arquipélago Vitória, gente. Vamos se reconhecer como tal. Então isso me revoltou, voltei para cá e aí calhou que os meninos estavam fundando a Apex, meus amigos, eu me juntei no propósito ali de criar o primeiro banco de investimento regional do Brasil e tal. Então, mas São Paulo, cara, é um destino inevitável para todo empresário que quer ser grande. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai bater em São Paulo. A questão é, eu, por exemplo, estou indo para lá com a missão de levar esse case do Espírito Santo, esse case das onças, né, desses estados relevantes de interior, para o mercado de São Paulo, apresentar para o Brasil o que existe no interior. Porque se São Paulo não valida, basicamente no Brasil não existe. E aí você volta a falar das onças, acho que é muito importante que esse vocabulário também entre para você, tá, gente? É uma questão que a Apex tem liderado, o Ricardo, então, inclusive, né, com os seus pares, fazendo esse movimento cada vez mais forte, de até esse termo ser mais usado mesmo, que remete aos tigres asiáticos, sim, é isso mesmo. Né? Isso. Pelo que eu entendi, é tudo isso. Que os tigres asiáticos eram o quê? Os países que mais cresciam da Ásia, Singapura e tal, estavam bombando. A gente fez uma adaptação abrasileirada nesse termo e a gente fala o quê? De onças brasileiras. O que são as onças? São estados, cidades, regiões, empresas que nascem nesse Brasil profundo do interior. Então a gente está falando de Londrina no Paraná, estamos falando de Balneário Camboriú em Santa Catarina, estamos falando de Vitória, Linhares, Aracruz aqui no Espírito Santo. Isso são onças. Pra você ter ideia, essas onças, se você somar esses estados, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e tal, e colocar como se fosse um país, o crescimento econômico do ano passado desses estados foi maior do que o da China, menor do que o da Índia só. Se fosse um país, seria o segundo país que mais cresce no mundo. Nossa. Mais de 2, 3 vezes, às vezes, o PIB, a média do PIB brasileiro. Então, quer dizer, existem dois Brasis. Existe o Brasil que está ali na média, né, sofrendo com o governo Y, o governo X, e existe o Brasil do Paraná, que tem 15 bi em caixa, um cooperativismo de 200 bilhões de reais de faturamento, que quer bater um tri. Existe o Brasil do Espírito Santo, que vai investir 137 bilhões de reais nos próximos 5, 6 anos, né, que tem aqui um porto da Imetame, que tem uma GWM chegando e tal. Então, quer dizer, pera lá,
Tem o Brasil da confusão, da manchete, do Vorcaro, etc., mas tem o Brasil da vida real que está aqui no estado, está lá no Paraná e está em Santa Catarina acontecendo e entregando esse belíssimo resultado. É esse Brasil que a gente quer mostrar. E aí que mora justamente, ainda bem que o Ricardo desenhou isso para você também entender o que eu quero questionar. Como que a organização que vocês e o seu trabalho faz também para conectar com esses centros lá do Sul, que, olhando geograficamente, é muito mais fácil que eles parecia, né? Muito mais fácil que eles se articulassem entre eles, tendo São Paulo perto, só que a gente está do outro lado nessa linha, né? Boa. Como é que isso foi feito? Essa pergunta é muito boa, porque né, realmente é uma questão. O que a gente fez, cara? A gente entende que o mercado financeiro, a instituição que eu sou sócio, né, é uma instituição que atua com o objetivo de ser o primeiro banco de investimento regional do Brasil. Então o banco de investimento ele é um promotor de desenvolvimento, que ele pega o dinheiro do investidor e bota na economia real, bota ali para fazer um empreendimento, um projeto, uma empresa. Então o que a gente viu? Né? Os mercados regionais são bairristas. Chega um cara aqui de São Paulo em Vitória, esquece, ele não fala a língua. Chegar lá em Aracruz e falar bom dia vai dar ruim. Aracruz é ótimo dia. Então você tem que entender a dinâmica local. A Apex entendeu isso. Então a gente colocou uma sede, não é filial, uma sede em cada polo das onças. Então a gente tem uma sede em Londrina, tem uma sede em Floripa, a gente tem uma sede em Vitória, a gente tem uma sede em Aracruz. Essa é a nossa visão enquanto empresa. É estar próximo, por quê? O capital financeiro no Brasil, o investidor produz no interior e joga o dinheiro em São Paulo, investindo sempre em São Paulo. Vai investir em fundo imobiliário na Bolsa. 98% é São Paulo. É Faria Lima, é prédio corporativo na Faria Lima, na Berrini, etc. O que a gente percebeu? Cara, e se esse dinheiro do cara que produz no interior do Brasil ficasse no interior do Brasil para promover desenvolvimento, prédios, edifícios corporativos, empresas e negócios no interior? O dinheiro do cara de Vitória fica em Vitória, vai desenvolver a economia aqui, vai fazer a roda girar aqui. Essa é a nossa lógica, entendeu? Ótimo. Por isso que essa lógica, quando é levada até você, né, com palavras tão claras como o Ricardo traz para o nosso em destaque, né, nos faz também até ter uma percepção muito melhor de todo o trabalho desenvolvido, né, desenvolvido para que o nosso desenvolvimento, então, também aconteça no Espírito Santo, não só econômico, até porque o social vem junto, a gente tem um ponto muito relevante, né, porque é geração de emprego, né, recolhimento de impostos, com certeza. Então tudo isso faz uma cadeia bem virtuosa para que a gente avance cada vez mais. E não estamos falando aí, como você percebeu, tão somente de região metropolitana, mas que as nossas diferentes regiões, com as suas vocações, elas então também preponderem quando esses investimentos forem olhados ou então escolhidos para acontecerem. O Ricardo, inclusive, está andando bastante, já andou no Espírito Santo, de cabo a rabo, como se diz. Como eu ando, tá? E é isso que a gente quer saber. Se souber que eu já fui, a gente está gravando aqui num dia, eu já fui nessa semana, eu já fui em 3 estados. Você entender. Por isso também que é importante você acompanhar o que ele desempenha também pelas redes sociais. Boa. Rede social é importante para negócio? Acho que aqui temos a pessoa perfeita para nos responder. Boa. Mas depois do intervalo, então, a gente fica sabendo mais sobre isso, tá bom? A gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque, com você aqui na tela da TV Sim, SBT, e retomando a conversa com o nosso convidado tão especial desta edição. Participa do Em Destaque, Ricardo Frizeira, que é sócio-diretor da Apex, fala conosco também sobre trajetória, carreira e investimentos no Espírito Santo e como também a Apex traz um trabalho de conexão de mercados regionais no Brasil, as onças brasileiras, que tem cada vez mais entrado no vocabulário, como falamos, mas acima de tudo na relevância econômica mesmo. Grandes atores da economia nacional já têm observado muito esse movimento e ele também, né, inclui o Espírito Santo, isso que é ótimo, e esse assunto, né, que faz com que a gente traga para você até essa explicação, através do nosso convidado, é o que nos torna aqui ainda mais relevantes para você nessa nossa entrevista. Agora, Ricardo, a gente voltando aqui, e antes do intervalo, né, comentamos, você já rodou o Espírito Santo todo. Sim. Né? Em uma agenda que até que você falou dessa semana só, em outros locais, né, andou bastante. Qual que é essa visão que você tem, depois que começou, né, a visitar diferentes municípios, para perceber a vocação deles? E se você percebe junto com eles todo o potencial que existe ali, ou você acaba percebendo também que há um trabalho muito importante ainda a ser feito para o desenvolvimento regional dentro do Espírito Santo? Cara, assim, eu vejo que tem muitos municípios que têm vocações que eles não despertam. Vou dar um exemplo. Aliás, agora está despertando, mas Linhares. Linhares é o município que mais tem lagoa na América Latina. 72 lagoas. Inclusive a maior lagoa do Brasil, que é a Lagoa do Paraná. Cara, qualquer lugar do mundo
que tivesse isso estaria assim, seria o auge do turismo do lugar. Casa, hotel, aeroporto. Você vai na Lagoa de Linhares, assim, meia dúzia de casa, não tem um hotel, não tem um lugar para alugar. Eu sei que eles estão olhando para isso agora, até porque a gente provocou bastante o prefeito lá, e o prefeito lá é um cara, na minha visão, muito bom. Mas, cara, como é que aquilo ali não é explorado? O tempo não é perdido. Cara, é muita coisa, assim, 72 lagoas. E outra coisa, eu tenho um sonho na minha cabeça, né, que é ter o aeroporto de Linhares ali, 50 metros do lado do aeroporto tem a Lagoa do Paraná. Então, meu sonho é o quê? É o cara sai de São Paulo. O cara que sai de São Paulo num avião privado, ele demora 4 horas para chegar em Jericoacoara, mais 2 horas de carro na estrada de chão para ir não sei aonde, lá no Preá, lá em Fortaleza, naquelas... Sim. Cara, em 50 minutos o cara sai de São Paulo, tá em Linhares, ele sai a pé do avião dele, anda 3 minutos, entra ali no Yacht Clube Juparanã, pega um barco, vai pro Fazano Juparanã na Lagoa, viver aquele paraíso. Eu desenhei até projeto disso na AI. Então, é meio doideira. Não existe isso não, tá, gente? Só na minha cabeça. Esse é o gap que a gente tem que fechar. O Espírito Santo tem que ser mais conhecido, entendeu? Para trazer turismo para cá, essa é uma pauta importante e que eu vejo que o Estado começa a despertar um trabalho bem feito, por exemplo, do Sebrae, o governo tem que começar a conduzir isso. Então, eu acho que a gente precisa investir mais nesse caminho. Tem uma questão, Ricardo, acho que você pode responder muito bem por tudo que vive, né, e trabalha também para apresentar. A qualidade de vida que o Espírito Santo, né, estatisticamente já apresenta, realmente é diferencial para negócios. Isso tá ligado, né? Quando um investidor se interessa pelo Espírito Santo e pensa na qualidade de vida que ele vai ter, é apenas um acessório ou é diferencial? Eu acho assim, a qualidade de vida, se você considerar que segurança é um componente da qualidade de vida, não é um acessório. É muito importante. Porque segurança é um componente, o Espírito Santo avançou muito em segurança. Então, quando o cara vai tomar a decisão de investir aqui, ele olha, é evidente, para o aspecto segurança, para o aspecto estabilidade institucional, que é o seguinte, o governo daqui vai me pedir alguma coisa para eu montar meu negócio aqui, ou o cara vai me atender e vai defender meu negócio se tiver uma invasão de terra. Então, esse tipo de coisa no Espírito Santo evoluiu muito. Então, o Estado é um Estado hoje que tem estabilidade institucional, que você consegue ter um diálogo republicano com o governo, com os governantes. Então, isso é muito importante. Então, desse aspecto da segurança institucional, a qualidade de vida importa muito. Mas é aproveitar essa sua resposta e pensar nos eixos de desenvolvimento, né, do Espírito Santo que fazem com que esses investimentos sejam atraídos, né, e que fazem também aí o próprio desenvolvimento, né, do mercado regional, como a gente falou que a Apex, né, já trabalha para isso bastante. Como que acontece, né? Quais são os eixos, Ricardo, que você elenca, né, que seriam esses principais que a gente terá daqui para frente, 2026 para frente? Bom, eu falo que o futuro do Espírito Santo está baseado em 3 pilares. O primeiro é a logística. O Espírito Santo hoje tem 7 portos, 8 aeroportos. Então pode ser o hub logístico do Brasil com o mundo. O segundo é o turismo. É um estado que tem 72 lagoas e Linhares, é o estado que mais tem cachoeira no Brasil, ali no Caparaó. Tem uma capital que na verdade é um arquipélago. Tem um balneário que é o único balneário do Brasil com 2 rodovias duplicadas conectando o principal aeroporto a ele. Então tem uma série de atrativos interessantes aqui para o turismo. Pedra Azul, Venda Nova, toda a história do... E o terceiro é a questão da tecnologia. Aqui surgiu o PicPay na comunidade de Tararé, aqui surgiu a Wine, empresa de vinhos, aqui está surgindo agora a Yoga, a Take It, uma série de outras empresas de tecnologia que dominam e estão expandindo para o Brasil. Sim. Você vê o PicPay mesmo abriu capital na Bolsa de Nova York, valendo 2,5 bilhões de dólares. Surgiu aqui na comunidade de Tararé, em Vitória. Então, eu acho que o futuro do Espírito Santo está baseado nesses 3 pilares. E também o ambiente é propício, né? Acho que a gente já falou bastante aqui no Em Destaque, né, de inovação e essa cadeia, ecossistema, né? Você percebeu que esse ecossistema para esses investimentos também está mais propício agora? De inovação e tecnologia? Inovação e tecnologia é um investimento de risco. Então, sempre que o juro está muito alto, esse investimento ele é prejudicado. Apesar disso, tem muitas empresas aqui no estado indo muito bem. Então, nesse momento de juros altos, é mais difícil investir em tecnologia e startup. Mas, com o Fundo Soberano aqui, esse trabalho tem sido certamente melhor feito. Muito importante esse trabalho aqui. E isso aqui, esse mercado aqui, ele tem começado a desenvolver. Floripa é um sucesso nisso. Vitória já está elencada entre os principais hubs emergentes de tecnologia e inovação, nos rankings das revistas aí que fazem os rankings. Então, a gente tem sim vocação para isso. Com certeza tem que olhar mais para isso. Que bom.
E também é o tipo de negócio, né, que você pode fazer florescer, né, não só numa região metropolitana, obviamente Exato. tem mais facilidades, mas aí a gente tem outros centros do Espírito Santo que podem se beneficiar com negócios inovadores também. Mas vamos lá, né, porque conhecer o Espírito Santo ele já mostrou que conhece, né, anda o estado todo e divulga bastante as potencialidades capixabas pelas redes sociais, aproveitando, obviamente, também aí a parte do seu trabalho. Como é que foi unir isso, Ricardo, né? Conhecer as nossas cidades, mas também divulgar seus potenciais por uma rede social que é, obviamente, acho que potencialmente visual, e você aproveita muito bem isso, falo porque sigo. Boa, então, é importante, né, que isso se transforme em negócio. Essa questão de negócio via rede social também ser demonstrado e divulgado, ganha também relevância? Com certeza, acho que hoje as redes sociais, elas dominam, né? As pessoas estão olhando muito para isso. Então a gente precisa trazer esses cases de negócios, mostrar quem são as pessoas por trás dos negócios, estão fazendo acontecer, como é que essas pessoas pensam, como é que o empreendedor pensa, qual é o racional desse cara na hora de correr um risco, de tomar uma decisão de investimento. Eu acho que isso no fim do dia é você também motivar outras pessoas a saberem, você fecha o gap, a diferença que tem entre o cara que está lá em casa assistindo e querendo empreender, fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começar, e o cara que está lá fazendo acontecer e tal, você traz esse cara para a realidade. E você aproxima o outro cara que está achando que ele está muito distante de fazer acontecer, fala, cara, esse cara que está lá faturando bi e tal, negócio, ele é igual a você. A diferença é que ele, né, tomou a decisão de levantar e correr risco, ir para cima e às vezes, enfim, colocar tudo em jogo, inclusive o patrimônio dele, para esse negócio dar certo. Né? Porque também tem o outro lado do empreendedorismo que a turma não vê, que é o lado da dor, do sofrimento que tem. Porque, cara, não é fácil, né? Você tem que largar a família, tem que viajar pra caramba, você tem que correr risco financeiro o tempo todo. Então, esse é um aspecto importante que a gente precisa trazer também para as pessoas entenderem. Que bom. Bem, acho que a gente dentro do nosso programa, né, consegue trazer um retrato muito importante, né, porque os desdobramentos de tudo isso que o Ricardo está nos apontando, né, estão para acontecer e estarão muito próximos de acontecer. Então, quando a gente fala, né, de um trabalho, por exemplo, em rede social, basta você também usar a sua produtivamente para acompanhar esse desenvolvimento do Espírito Santo, como, por exemplo, né, a rede do Ricardo, que a gente deixa passando aí para você não ter dúvida aí, de acompanhar. Ricardo Frizeira, me segue lá. Exatamente, é assim. Eu queria que você também pudesse falar para a gente, Ricardo, né, sobre o trabalho da Apex, né, aqui no Espírito Santo, fora, né, como a gente já entendeu, nos outros mercados regionais. Por quê? Eu acho que uma abordagem muito feliz que aconteceu, não é um movimento tão novo, mas recente, né, de estar no mercado imobiliário. Isso faz com que a visibilidade, pelo menos, seja muito grande. Sim. Mas o trabalho da Apex é muito maior, né, por todas as frentes que ela tem. Você pode explicar para a gente o que é a Apex? Cara, a Apex é uma empresa que surgiu de uma iniciativa de jovens empreendedores. E aí eu estou incluído nesse meio, né? Eu saí da faculdade, meu amigo estava querendo fundar um banco de investimento. Eu liguei pro meu pai e falei, ó, Fernando tá querendo fundar um banco. Meu pai, vai, menino. Na época ele não acreditou muito. Aquele vai assim, duvidoso, né? Mas 12, 13 anos depois, a gente tá aí, tá no mercado. Hoje é uma empresa que tem uma instituição financeira que tem quase 18 bilhões de reais sob supervisão, então um trabalho muito sério no Brasil inteiro. É uma empresa que foca muito em conectar investidores com projetos legais de empresas e de imóveis, né? Então a gente tem o carro-chefe aí, você falou do mercado imobiliário, a gente hoje é o maior player imobiliário de Vitória, né? Como investimento imobiliário. Aqui no Espírito Santo a gente está fazendo mais de R$1 bilhão de investimento nesse momento. E uma série de empreendimentos que a gente tem aqui na cidade de Vitória, em Vila Velha, em Linhares, galpões logísticos, residenciais, shopping centers, a gente é sócio do principal shopping aqui da capital. Uhum. Então, mas além dessa parte dos investimentos imobiliários, a gente também tem investimento em empresas. Então, você tem aqui a Wine, a gente é sócio da Wine, e essa empresa está dentro de um fundo nosso, que a gente disponibiliza para os nossos investidores que querem estar expostos ao risco de crescimento da Wine. Empresa que vai crescer, maior comércio de vinhos do Brasil, continuar crescendo, vendendo vinho para todo mundo, o brasileiro cada vez mais bebe vinho. Então, é o tipo de coisa que a gente faz ali, fundos de investimento, para investir em imóveis, para investir em empresas, mas também assessoria financeira para pessoas, para empresas, enfim. E a área que eu toco, que é a área de research, que a gente chama, que nada mais é do que pesquisa.
uma área de dados, de conteúdo, para a gente trazer informação e conhecimento para as pessoas. Agora, obviamente, acho que a gente trouxe aqui um ponto muito importante do avanço, do desenvolvimento, crescimento, é sempre muito bom. Mas existem desafios que a gente tem que enfrentar ainda, Ricardo? Aqui no Estado? Isso. Com toda certeza, toda certeza. Eu acho que o Estado, primeiro, esse desafio de liderança que está sendo endereçado, acho que a gente vê esse movimento sendo muito bem consolidado. O trabalho que o Espírito Santo fez nos últimos 20 anos para ser um Estado referência no Brasil, isso é fundamental, a gente reconhecer esse trabalho que foi feito. O Estado era um Estado criminoso, violento, super mal falado no país. Hoje é um case, uma referência nacional. Nós temos que valorizar isso, porque isso não é fácil não, gente. É muito difícil e foi a custo de muito trabalho de muita gente. Então, isso aí acho que é um caminho. E, então está indo muito bem. Eu acho que a parte de tecnologia também com o Fundo Soberano está indo muito bem. Então hoje a gente tem notícias muito positivas, assim. Onde que a gente precisa avançar? Quer dizer, continuar fazendo o trabalho, eu acho. Talvez esse seja, né? Esse seja grande, talvez mais difícil, né? O mais difícil, né, cara? Você manter isso, o sucesso. Porque uma coisa é você sair do limbo e chegar no sucesso. Agora, quando você chega no sucesso, tem que manter o sucesso. Que bom. Tem um ponto, né, que a gente sempre fala aqui do nosso destaque, o nosso tempo já está, né, se encerrando, mas não deixamos de nos comunicar com quem, por exemplo, né, usa as nossas conversas e sabe que aqui nossa conversa é relevante e profunda, como eu falo no começo, também podem inspirar. Queria que você, como a gente até falou, né, da questão da Forbes, né, ter identificado um jovem que faz, né, com seu trabalho a relevância na sociedade. Que palavra a gente teria para quem tenta empreender, encontra muita barreira? A gente poderia ter um capítulo inteiro só de barreiras, né, para investidores. Dá uns 3 programas desse aqui. Então, né, e você domina, enfrenta e enfrentou bastante. Que caminhos, né, a gente poderia indicar para que as pessoas insistam, vejam que o Espírito Santo tem potencialidades e que o nosso desenvolvimento tem caminho para seguir, mas ele tem que ser também enfrentado e as pessoas se qualificarem para isso? Boa. Cara, acho que você começou bem no final da pergunta. Primeiro caminho é gente. Negócio é gente. Então tem que aprender a lidar com gente, entender, identificar talentos, ter relação boa com as pessoas. Acho que esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é risco. Porque no fim do dia, algum risco você vai ter que tomar. Ou é largar seu emprego, ou é pegar um empréstimo, ou é se alavancar em algum grau. Então, cara, tem que correr risco. Tem que correr risco. Em algum grau. Não precisa, tem que correr risco. E é assim que os caras que estão dando certo fazem. O terceiro caminho é consistência. É disciplina na operação, resiliência, vai ter muito desafio, vai ter imposto subindo do nada, que a gente tem muito aqui no Brasil isso. Sobe do nada o imposto. Você está lá com a sua conta foi para o limbo, esquece. Você vai ter processo, uma justiça que não ajuda sempre, na verdade muitas vezes não ajuda. Então, quer dizer, você vai ter que ter resistência, resiliência, porque coisas acontecerão no meio do caminho, com toda certeza. Ricardo Frizeira, muito obrigado. Obrigado, cara. Obrigado por me receber aqui. Uma honra estar aqui. Parabenizar toda a estrutura aqui da TV Sim, em nome da Gisele. Parabéns pelo que vocês estão construindo aqui. Realmente é muito relevante. Que bom. Por favor, volte para falar ainda mais sobre o desenvolvimento capixaba. Com todo prazer. Que bom. E a gente então agradece também a sua audiência conosco no nosso Em Destaque. Lembre que nós temos também toda essa conversa para você compartilhar aí no YouTube da TV Sim SBT, por exemplo. Obrigado pela sua companhia nesse momento e volte no nosso próximo programa também. Até lá.